Prevenir perdas em um negócio. Olha, isso vai muito além de só instalar câmeras e contratar seguranças. Um simples erro na abordagem a um cliente pode acabar custando mais de 100 vezes o valor do produto que se queria proteger. Hoje, a gente vai decodificar esse cenário jurídico brasileiro para transformar a prevenção de perdas numa verdadeira estratégia de proteção de lucro. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso com um cenário que acontece todo dia, mas que é de altíssimo risco. A decisão que foi tomada nos próximos segundos tem o poder de ou salvar um ativo da empresa ou gerar um prejuízo de milhares de reais. Para agir do jeito certo, a primeira coisa é entender a diferença que a lei faz entre os dois principais crimes contra o patrimônio, o furto e o roubo. Como a gente vê aqui, a linha que separa o furto do roubo, lá nos artigos 155 e 157 do Código Penal, é uma só: a presença de violência ou de uma grave ameaça. O furto é a subtração, digamos, silenciosa, sem confronto. Já o roubo não, ele envolve intimidação. E essa diferença é crucial, porque a resposta certa para um roubo é sempre priorizar a segurança e nunca, jamais, a intervenção direta. Mas aí é que entra uma dúvida jurídica que pega muita gente. Em que momento, exatamente, o crime de furto é considerado completo, consumado, aos olhos da lei? E a resposta, segundo os nossos tribunais superiores, como o STJ e o STF, está na teoria da amotio. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Essa teoria diz que o crime já aconteceu no exato momento em que o produto sai da esfera de vigilância da loja, mesmo que seja por um segundo. E é isso que dá a base legal para uma abordagem assim que o suspeito passa pelo caixa, sem efetuar o pagamento. Vamos avançar então, porque agora que a base legal para abordar alguém está clara, é a execução dessa abordagem que se torna um momento de maior risco jurídico para a empresa. Uma abordagem feita desse jeito, pública, acusatória, invasiva, é basicamente um convite para um processo por danos morais, com base no Código de Defesa do Consumidor. A exposição, o constrangimento, tudo isso gera o dever de indenizar. Para diminuir esse risco, o Código de Defesa do Consumidor praticamente desenha um protocolo, que a gente pode resumir nesses 3 pilares. Primeiro, observação contínua e sem dúvidas. Segundo, uma abordagem discreta, educada. E terceiro, se for preciso verificar algo, fazer isso num local reservado. É trocar a acusação pública por uma verificação respeitosa. Isso protege tanto o patrimônio quanto a empresa de um processo judicial. Mesmo quando o furto é confirmado, a segurança privada tem limites muito claros. Ela pode, sim, dar voz de prisão em flagrante, como qualquer cidadão pode, mas tem que chamar a polícia imediatamente. O segurança atua como uma ponte até a chegada da autoridade policial. Ele não é um substituto dela. Qualquer excesso, como trancar a pessoa numa sala, pode virar um crime muito mais grave, como cárcere privado. Olha, mas os riscos não vêm só de fora. Gerenciar a conduta inadequada de um funcionário exige um conhecimento profundo das nossas leis trabalhistas, a famosa CLT. Demitir por justa causa é a punição máxima dentro de uma empresa, e por isso mesmo exige provas que sejam, assim, irrefutáveis. Cada tipo de conduta errada, que está lá no artigo 482 da CLT, precisa de um tipo específico de prova para valer na justiça. Para um furto, por exemplo, é preciso um vídeo, uma prova cabal. Já para negligência, a história é outra. E vamos focar um caso muito comum e onde muita gente erra: a desídia, que é a negligência grave. Um erro só, uma falha isolada, não é o suficiente para justificar uma demissão por justa causa. A lei trabalhista exige um histórico, uma trilha documentada de ações disciplinares. É uma escadinha. Primeiro uma advertência, depois uma suspensão leve, depois uma mais grave. O empregador precisa provar que tentou de tudo para corrigir o comportamento do funcionário antes de tomar a decisão final da demissão. Além dessas situações mais óbvias, as empresas têm uma responsabilidade que a gente chama de objetiva. Ou seja, ela existe só pelo fato da empresa oferecer um ambiente ou um serviço aos seus clientes. E um exemplo perfeito disso é a súmula 130 do STJ. Ela é bem direta. A empresa é, sim, responsável por danos ou furtos de veículos que acontecem no seu estacionamento. E não importa se o estacionamento é pago ou gratuito. Então, e aquela famosa plaquinha "não nos responsabilizamos"? Pois é, legalmente ela não tem validade nenhuma. Para a lei, oferecer o estacionamento é parte do serviço, e a responsabilidade pela segurança vem no pacote. O Código de Defesa do Consumidor encara essa placa como uma cláusula abusiva.
Agora vamos amarrar todas essas pontas e ver o que realmente importa para um negócio, o impacto financeiro de tudo isso. É o que a gente chama de perda administrativa. Muitas vezes, um incidente desses começa com uma perda material que parece pequena, né? O valor de um único produto. Só que um erro de procedimento, uma abordagem mal feita que gera um constrangimento, pode transformar aquele prejuízo inicial numa indenização por danos morais que é, em média, 100 vezes maior. Essa é a verdadeira equação da perda. O custo total de um erro vai muito, mas muito além do preço na etiqueta. Ele engloba os custos do processo, os honorários de advogados e o dano, que muitas vezes é o mais caro de todos, a reputação da marca. E a grande lição aqui é essa: investir em treinamento, em procedimentos corretos, em estar em conformidade com a lei, isso não é gasto. É uma das estratégias mais inteligentes e fundamentais para proteger o lucro da empresa, para evitar que ele escorra pelo ralo dos processos judiciais. E a gente encerra com essa reflexão final. Quem está lá na linha de frente, no dia a dia, tem o poder, com uma única ação, de proteger um ativo ou de criar um passivo gigantesco. Garantir que cada pessoa da equipe entenda essa diferença talvez seja um dos investimentos mais importantes que uma empresa pode fazer pela própria saúde financeira e jurídica.